Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Em 2 Pedro 2:1 diz: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro alerta seus leitores para o perigo dos falsos mestres. Sempre haverá homens para perverter as palavras do Senhor e perturbar o seu povo. No Antigo Testamento, eram os falsos profetas. Eles se passavam por mensageiros de Deus quando não eram enviados por Deus. Seduziam o povo com mensagens agradáveis, como na época do cativeiro, em que garantiam para o povo que eles não seriam levados prisioneiros para a Babilônia, sendo que os verdadeiros profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, traziam mensagens mais duras sobre a realidade do cativeiro para os judeus. E Pedro diz que agora não será diferente. Falsos pregadores também se passariam como enviados de Deus e perturbariam a igreja do Senhor. O teor da mensagem desses homens se assemelha ao dos falsos profetas, mensagens agradáveis ao ouvido, mas que contradizem a mensagem verdadeira do Senhor. A mensagem desses falsos mestres, Pedro diz, seriam heresias destruidoras, ou seja, ensinamentos contrários à verdade, cujo fim dá em destruição, condenação. Um grande perigo desses homens é que eles introduziriam suas heresias dissimuladamente ou secretamente. Se eles pregassem abertamente, seria fácil identificar o erro e rejeitar o erro. Porém, eles introduziriam suas heresias discretamente em seus ensinamentos. Por isso, os cristãos precisam estar sempre ouvindo com atenção, julgando tudo conforme a verdade do Senhor e crescendo no conhecimento de Deus, para não serem pegos por essas heresias. Sobre esses homens, Pedro diz que eles foram resgatados pelo soberano Senhor, mas que agora agiam como cegos, esquecidos da purificação de seus pecados de outrora, fadados à repentina destruição. Tais homens são exemplos vivos da necessidade que temos de confirmar a nossa salvação, crescendo naqueles elementos que vimos no capítulo 1. E esses homens são a prova viva também do perigo real que nós temos de, uma vez purificados dos nossos pecados, chegarmos ao mesmo ponto que eles, de negarmos o Senhor e sermos destruídos. Precisamos perseverar, precisamos crescer no Senhor. Pedro dá ainda outra característica desses homens. Eles eram libertinos. Como diz o versículo 2, diz assim: E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Libertinos, libertinagem, significa ausência de restrição, excesso, conduta desprovida de vergonha. Judas, falando a respeito dos mesmos homens, disse que esses falsos mestres transformaram a graça de Deus em libertinagem. Podemos imaginar homens que pregavam então distorcidamente sobre a graça, a misericórdia, a paciência de Deus, como se fosse uma permissão, uma licença ao pecado, sendo que tem passagens na Bíblia dizendo claramente que o fato de Deus ser gracioso para conosco não significa que podemos nos entregar ao pecado, como Paulo escreveu em Romanos 6. E com essa prática e pregação libertina, esses falsos mestres atrairiam a muitos, obviamente, pois é muito mais agradável para as pessoas ouvirem uma mensagem que as autoriza a satisfazer as suas paixões carnais, do que ouvir uma mensagem que as obriga a ter domínio próprio. E outra característica sobre eles, ainda que Pedro dá no começo do capítulo 2, está no versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.
a avareza, cobiça, que é o descontentamento, o desejo de ter cada vez mais, muito relacionado ao dinheiro e às riquezas dessa vida. Estes homens usariam os fiéis para lucrar em cima deles, usando palavras inventadas, mentirosas, fabricadas para esse fim. A imagem que Pedro pinta desses homens é de um comerciante avarento e desonesto, que usa os outros para o seu próprio ganho. Tais homens não escaparão do juízo e destruição. Pedro escreveu essa mensagem aos seus leitores, que ainda vale para nós também. Pense como ainda hoje sofremos com esses falsos mestres, pastores, padres, pregadores, que vivem e pregam práticas libertinas e fazem comércio dos fiéis. Por exemplo, igrejas que apoiam o homossexualismo e anulam as restrições de casamento e novos casamentos impostas pela Bíblia. Estão ignorando o domínio próprio e dando vazão aos seus desejos carnais. Líderes de igreja que enfatizam e encorajam a ganância, o acúmulo de riquezas, fazem a mesma coisa. Igrejas que usam os fiéis para comercializarem seus produtos e serviços, como shows, pregações e estudos remunerados e outras coisas. Igrejas que estimulam seus fiéis, seus adeptos, a ofertar cada vez mais, sob pretexto de que receberão mais em troca. Agem como gananciosos, comercializando os adeptos. Tais pessoas difamam o caminho da verdade. Quantos perdem o interesse na verdade de Deus e difamam de modo geral os cristãos pelo que veem e ouvem de tais religiosos? Nós precisamos cuidar e estar atentos aos falsos mestres e nos apegarmos cada vez mais à verdade de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.